Quero convidar você a abrir já no livro de Atos, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Queremos fazer desse trecho, dos versos de 1 a 15, a porção da palavra de Deus para nós nessa noite. Você está pronto para ouvir e receber a palavra de Deus? Você está pronto para ouvir e receber a palavra de Deus? Amém. Que Deus assim faça no teu coração, meu irmão. E que seja o Espírito Santo a falar ao teu coração. Que Deus nos ajude a calar todas as outras vozes, quer sejam externas, internas, no nosso próprio coração, e ouvir apenas a palavra do Senhor. Atos 17, nos primeiros versículos, diz assim a palavra de Deus: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Vamos até aqui. Primeiro a história de Tessalônica. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Essa tem sido uma frase que tem sido repetida em várias esferas da sociedade. Em cada um no seu canto, na sua área de atuação, há um plano específico, uma estratégia montada, pensada para mudar o mundo. Aliás, esse tema tem crescido de maneira tão grande que até mesmo as universidades nos Estados Unidos, agora criou-se uma cultura, sempre houve, como diz, o discurso de formatura, e agora começou a introduzir algumas celebridades para falar nos discursos de formaturas. E tem vindo algumas celebridades, atores, cantores, personagens famosos. E o discurso parece que em uma só voz, que ecoa nas universidades e nos recém-formados, é este: vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. E aquele encorajamento: vamos mudar o mundo. Você que apenas acabou de se formar em enfermagem, em direito, em medicina, em pedagogia, vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Até que recentemente convidaram um comediante, um ator, um artista stand-up comedy. E ele, no seu discurso, disse: olha, eu sei que vocês já têm ouvido outros discursos de vamos mudar o mundo, mas se me permitem a minha palavra, deixa eu dizer para vocês, não façam isso, por favor, porque eu gosto do mundo do jeito que ele está.
Eu amo o mundo do jeito que ele está muito bom. Tenho vivido com a minha família. E ele fez muitas piadas e todos riram, porque ele quis chocar. Porque esse discurso de vamos mudar o mundo, apesar da frase ser forte e impactante, ela é vazia, na maioria das vezes, no seu conteúdo. Porque aquilo que se propõe como estratégia para se mudar o mundo é o esforço próprio. Faça com aquilo que você tem, a sua paixão, e você vai transformar o mundo. Esse discurso não é novo. Esse discurso, aliás, é muito antigo. Aliás, aqui no livro de Atos, a gente vê a narrativa de uma experiência muito parecida. Aliás, no versículo 6 de Atos 17, vai dizer que, em algumas versões, estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui. Esses que estão causando um alvoroço no mundo, chegaram até aqui. E estavam falando de quem? De Paulo e sua equipe. Paulo e sua equipe estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Estavam causando um alvoroço, um transtorno nesse mundo. Mas de uma maneira muito diferente. De uma maneira muito diferente. Foi interessante ver que não foram eles que estavam com esse discurso na boca, dizendo, nós viemos aqui transformar o mundo. Mas com aquilo que estavam se propondo a fazer e pregar, em compartilhar, eles estavam fazendo isso. E foi público e notório, porque aqueles que estavam recebendo tinham esse testemunho a dizer de cada um deles. Espera-se que nós, como cristãos, façamos parte de um movimento, como já cantamos nessa noite, de avanço do reino. Do avanço do reino. De mudança do status quo que existe nesse mundo. Mas deixa eu lhe dizer de antemão, você sozinho, com a maior paixão que haja no teu coração, com todo empenho, com toda força, com toda iniciativa, com todo amor que você tem pelos perdidos, pelos famintos, pelos necessitados, você sozinho não tem condições de mudar este mundo. E essa é a realidade. Alguns dizem, não, vamos colocar esse poder então aos governantes, aos políticos, porque eles têm sim a responsabilidade de mudar o mundo. E há uma expectativa grande em cima das autoridades. Haja visto o último período que nós tivemos, nesses últimos anos, em se falando na política. E uns dizem, não é esse candidato, uns dizem, não é esse. Um vão para a direita, outros vão para a esquerda. Quem é que pode de fato mudar esse mundo? Aliás, o título da mensagem de hoje é Virando o Mundo de Cabeça para Baixo. Como nós podemos fazer isso? Olhando a experiência de Paulo nestas duas cidades. Primeiro acabamos de ler a história, a narrativa de Paulo quando chega àquela cidade de Tessalônica. E depois leremos a experiência de Paulo na cidade de Bereia. E vamos ver o que de fato aconteceu para que tivesse esse tipo de testemunho e de impacto na vida da sociedade, as quais diziam, esses homens estão transformando o mundo, estão virando tudo de cabeça para baixo. Na primeira metade de Atos, no capítulo 17, a gente vê isso. E eles proclamaram Cristo e não César como rei. A pregação, o ensino das Escrituras centradas em Cristo. De fato, essas passagens fornecem um exemplo maravilhoso de como ensinar e de como receber fielmente as Escrituras sagradas. Muitos falam, inclusive, de sermos cristãos bereanos, como nós leremos na segunda metade desse texto. Aqueles que de fato estavam avidamente lendo, examinando as Escrituras. Mas de que forma? De que forma isso aconteceu? Aliás, se você trouxe a sua Bíblia, você está com ela aí, se você trouxe a de papel, abra já no livro de 1 Tessalonicenses e deixa o seu dedo, 2 dedos aí. Um dedo no texto de Atos e o outro no texto de 1 Tessalonicenses. Porque nós não temos nessa narrativa tanta história do contexto e sobre quem eram aqueles irmãos da cidade, da igreja de Tessalônica. Mas através da carta de Paulo à igreja de Tessalônica, nós vamos conhecer muito acerca destes irmãos. Aliás, no capítulo 1, no verso 6 de 1 Tessalonicenses diz, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo.
No capítulo 2, verso 13, vai dizer também: agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Tanto em Bereia quanto em Tessalônica, há muito que podemos aprender com estes irmãos. Apesar da brevidade da história, da narrativa, temos muito o que aprender. Como a palavra então foi ensinada e recebida em Tessalônica? Acompanhem comigo os primeiros 2 versos. Paulo, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados consecutivos discutiu com eles com base nas Escrituras. Aqui está Paulo, aqui está ele com a sua equipe missionária, chegando em uma cidade e sempre com a mesma estratégia: vamos até uma sinagoga, vamos até lá, vamos abrir as Escrituras. E deixa eu lhe dizer, irmãos, sabe qual era a escritura que eles tinham nas mãos? Não era a mesma que nós temos hoje, porque eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham as narrativas dos Evangelhos, e eles não tinham principalmente as cartas de Paulo, porque Paulo estava exatamente naquele momento, vivendo aquelas experiências. Eles tinham o Antigo Testamento. E quando diz as Escrituras, era o Antigo Testamento. Desde Moisés, passando pelos profetas, era lá que aqueles irmãos estavam refletindo e pensando nas Escrituras. Mas o que Paulo faz? Ele estabelece sempre um ponto de contato com as pessoas. Ele estabelece sempre um ponto de contato com as pessoas. Qual é o ponto de contato? Cheguei numa cidade nova, quero falar a respeito de Cristo, mas eu parto da palavra de Deus, das Escrituras, do Antigo Testamento, aquilo que eu tenho nas mãos, mas que os outros têm também. Esse é o ponto de contato. Esse é o ponto de contato. Paulo sempre estabelece um ponto de contato. Eu tenho dito de que hoje, mais do que talvez em qualquer outro momento da história, nós precisamos aprender a conquistar o direito de sermos ouvidos. Há tantas vozes hoje falando ao nosso entorno, há tanta gente querendo chamar a tua atenção, há tanta gente dizendo: olha, eu tenho uma solução, vamos transformar o mundo. E nós temos aquilo que cremos, a melhor notícia, a boa notícia, o Evangelho. Mas a pergunta é: como chegar até essas pessoas e falar do Evangelho? Meu irmão, estabeleça ponto de contato. Precisamos aprender a conquistar o direito de sermos ouvidos. Precisamos parar com esse jeito belicoso que reina em nossos dias no universo evangélico. E deixa eu dar uma ênfase aqui, entre aspas, entre parênteses, como você quiser, em negrito, sublinhado, itálico e assim por diante. Principalmente no meio reformado. Porque gozamos e dizemos: nós temos uma teologia saudável, nós temos a verdade, nós temos, e começamos a discutir e atacar. Hoje as pessoas não conseguem mais ler um livro sem no primeiro momento sair já na crítica. As pessoas não conseguem mais ouvir uma música, as pessoas não conseguem mais ouvir alguém que não siga a mesma igreja, denominação, ou tenha a mesma teologia que nós temos. Isso entre nós, os convertidos. O que dirá pontos de contato com aqueles que não seguem ao Senhor? Nos falta, irmãos, aprender pontos de contato. Nos falta aprender com Jesus. Por um lado, eu afirmo os pontos de contato. Por outro lado, eu confronto. Não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo. Eu estou dizendo que a gente precisa aprender a estabelecer ponto de contato, onde há sim a necessidade de afirmar algumas coisas, e há sim também a necessidade de confrontar. Mas incrível que nos nossos dias, parece que o confronto é o mais natural, é o que mais acontece. Pontos de contato. Paulo estava ali. Pontos de contato.
Aliás, mais para frente, não é o texto, mas em outra experiência, ainda nesse capítulo, na cidade de Atenas, Paulo tinha vindo já dessas cidades, e ele chega em Atenas e pregando o evangelho do mesmo jeito. Sabe qual foi a reação das pessoas em Atenas? A primeiro momento, quem é esse? Esse aí parece que está meio bêbado. Esse daí não parece que está falando coisa com coisa. É o mesmo Paulo. O texto vai dizer que Paulo, então, ele diz aos atenienses que ao percorrer a cidade, ele começou a ver os ídolos daquela cidade, a religiosidade daquela cidade, estabeleceu pontos de contato. E aí Paulo muda o discurso quando vai conversar com os atenienses e dar uma resposta. Ele vai dizer assim: ó atenienses, vi que vocês são religiosos. E sabe qual é a resposta dos atenienses? Agora sim, Paulo, a gente está falando a mesma língua, agora você nos entendeu. É o mesmo Paulo. Aí ele vai dizer: vi que na cidade de vocês existe um altar chamado ao Deus desconhecido. É isso aí, Paulo, nós somos religiosos. E ele diz: olha, esse Deus desconhecido, vocês não conhecem porque ele é desconhecido, mas eu conheço, deixa eu lhes apresentar. Ponto de contato, ponte. É Paulo, foi para uma sinagoga e começou com as escrituras e discutiu por 3 sábados consecutivos. Precisamos aprender a chegar, a conquistar o direito de ser ouvido, sem logo de cara ir ao confronto. Afirme, afirme, afirme. Depois disso, dessa abordagem de Paulo, onde ele chega lá e começa a discutir por 3 sábados consecutivos, falando das Escrituras, o texto vai dizer que era necessário, Paulo discorrendo, era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. Sabe, irmãos, aprenda também a expor as Escrituras para as pessoas, mas de 4 maneiras diferentes que a gente vê aqui. Primeira delas, de maneira cristocêntrica. Como eu disse, aqueles irmãos, aqueles judeus, tinham as Escrituras, tinham o Antigo Testamento. Alguns têm uma dificuldade gigantesca de encontrar Cristo no Antigo Testamento. Alguns têm uma dificuldade gigantesca em entender que as Escrituras há apenas um tema, apenas um fio condutor, que é Cristo. Todas as coisas convergem para Cristo. Aquilo que nós víamos no Antigo Testamento eram somente sombras, como diz Paulo. Agora nós vemos as coisas de maneira completa, porque nós temos o Cristo. E Paulo aqui, ele, por 3 sábados, apresentando as Escrituras, apontando para Cristo. Ponto de contato. E agora eu converto todas as coisas a Cristo. E começo a explicar que era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. De que maneira? Eu não faço ideia quais eram os textos que Paulo usou. Qual foi o texto do Antigo Testamento que Paulo usou? A narrativa não nos diz. Mas eu digo para você, irmãos, que existem pelo menos 3 maneiras de nós chegarmos e expormos a Cristo. A partir das Escrituras. Ou você vai entender e ver, perceber a obra de Cristo, ou você vai ver e entender a pessoa de Cristo, ou você vai ver e entender os ensinamentos de Cristo. Mas tudo isso estará presente. Ou fala da pessoa de Cristo, ou fala da obra de Cristo, ou fala dos ensinamentos de Cristo. A perfeição é em Cristo Jesus. E precisamos aprender a apontar para Cristo. Precisamos aprender a convergir todas as coisas para Cristo. Precisamos aprender que Deus não nos chamou para ensinarmos moralismo, moral, mudança de comportamento, faça isso, não faça aquilo. Precisamos aprender a apontar para Cristo e permitir que Ele é que cause mudanças. E que as mudanças venham por causa de Cristo e não por causa de um costume, de uma tradição, de um ritual ou de um gosto pessoal. É Cristo que transforma. É Cristo que transforma. Ouvi uma história uma certa vez de uma igreja que por muitos anos estava o nome da igreja e embaixo uma frase: pregamos ao Cristo ressurreto. Pregamos ao Cristo ressurreto. Ao passar dos anos, aquelas letras daquela placa
começaram a cair. E primeiro a cair foi a palavra ressurreto. E ficou apenas, pregamos a Cristo. Deixa eu dizer, irmão, que não foi apenas aquilo que acontecia no letreiro, mas era aquilo que acontecia também internamente. Internamente não se falava mais sobre o Cristo ressurreto, se falava apenas do Cristo. O Cristo, aquele bom homem, que fez boas coisas, que teve boas obras, bom comportamento, e se pregava o moralismo através de Cristo. Por que não o Cristo ressurreto? Porque quando nós falamos do Cristo ressurreto, primeiro temos que dizer que Ele morreu. E para dizer que Ele morreu, por que Ele morreu? Por causa do pecado. Não de uma moral, mas por causa do pecado no coração do ser humano. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Pregamos ao Cristo ressurreto, mas o ressurreto já tinha caído. Pregamos a Cristo. Passou-se alguns anos. Cristo também caiu. Não o Cristo, né? Da placa. Sabe o que ficou, irmãos, naquela igreja? Pregamos. Aí, meu querido, minha querida, diga qualquer coisa. O que é importante é encorajar as pessoas. O que é importante é dar um up. Porque é isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas estão procurando. É isso que os grandes executivos, é isso que os grandes profissionais hoje estão buscando. Um up. Eu preciso de um up. De encorajamento. Eu preciso, sabe, de alguém, um discurso motivacional. Olhe para o espelho e diga qualquer coisa. Deixa eu dizer, meu irmão, quando eu olho para o espelho e digo alguma coisa, não muda a minha situação. Não muda o meu coração. Quando eu digo no espelho, você é um marido melhor, isso não muda. Você tem que perguntar para minha esposa se eu estou sendo um marido melhor. Não é para o espelho que eu pergunto. Não é para o espelho que eu digo alguma coisa. Eu digo em oração, ajoelhado diante de Deus sobre a cruz, e digo, Senhor, transforma a minha vida. Pregamos, pregamos, pregamos. Aqui está Paulo, pregando, anunciando a palavra, mas a partir de Cristo. Não era conceitos próprios, não era moral própria, não era esforço e mérito próprio, não era aquilo que vinha da cabeça dele. Ele apontava para Cristo. E precisamos aprender a narrar a história da redenção. Criação, a queda, a redenção, salvação em Jesus Cristo e a consumação de todas as coisas quando Cristo voltar. Mas Paulo não apenas pregava de maneira cristocêntrica, ele também pregava as Escrituras com ousadia. Ele estava lá. Então esse Jesus que eu proclamo é o Cristo. Ele foi ousado naquele momento, no meio de uma sinagoga, e dizer, esse Messias que vocês estão esperando, esse é o Cristo. Não era qualquer conversa, não era qualquer anúncio. Ele estava de maneira ousada, dizendo aquilo que vocês estão esperando e aguardando. Esse já veio e se chama Jesus Cristo. Aquilo que muitos estão esperando, procurando, tentando encontrar, nesses ups, vão encontrar somente em Jesus Cristo. A satisfação, o contentamento, eu vou encontrar somente em Jesus Cristo. O sentido da minha vocação, de quem eu sou e daquilo que Deus me chamou para fazer, do meu significado neste mundo, eu só vou encontrar, como já disse aos irmãos, quando eu pego o meu significado e eu encontro o significado da minha vida no significado da obra redentora de Cristo Jesus. De fato, aí as coisas vão se encaixar e fazer sentido. Ousadia, ousadia. Paulo também expôs as Escrituras de maneira inteligente, porque diz que ele discutiu por 3 semanas. Ele discutiu, algumas versões vão dizer explicar, expor, demonstrar, provar, proclamar, anunciar, persuadir, são os verbos que estão no texto que acabamos de ler. Deixa eu repetir, ele discutiu, ele explicou, ele expôs, ele demonstrou, ele provou, ele proclamou, ele anunciou, ele persuadiu. É um processo, mas de forma inteligente, racional, que aliás nós lemos já nessa noite, no texto de Romanos. Precisamos aprender a raciocinar com as Escrituras Sagradas, a pensar, como diz Paulo, com a mente de Cristo. É a palavra de Deus renovando o meu modo de pensar, de maneira inteligente. Alguns, já tive várias conversas com ateus e agnósticos.
E não tenho nenhum problema em conversar com eles. E uma das perguntas que me fizeram várias vezes: por que você ainda segue a Cristo? E entendendo a pergunta, até numa apelação de um cunho emocional, em várias conversas, eu discuti, eu expus, eu expliquei, eu demonstrei, eu provei, proclamei, anunciei, e alguns, pela graça de Deus, instrumento de Deus, consegui persuadir, dizendo: não é emocional, é racional. Não é penso, logo existo. É penso, logo creio. Porque até a minha existência, se não tem um embasamento sólido, existo, a minha existência se perde. Se eu não tenho um propósito, um destino, algo que embase. Eu penso, eu logo creio. Porque a parte de Cristo, esse mundo não faz sentido. Esse mundo não faz sentido. Paulo explica a partir das Escrituras e aponta para Cristo. Por isso, seja paciente, seja cativante, ouça a pergunta, ouça aquilo que as pessoas têm a dizer. Peça a Deus sabedoria, que o Espírito Santo inunde o teu coração e te dê as palavras corretas para anunciar as verdades de Deus. E que não seja apenas uma frase memorizada, que não seja apenas as 4 leis espirituais, que, deixa eu te dizer, que não apontam para Cristo. Aprenda a anunciar o Evangelho com inteligência. E por último, Paulo anunciou à igreja de Tessalônica as Escrituras também com integridade. Como você vê isso? De fato, nesse texto é difícil, mas vamos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Os versos de 3 a 9 vão dizer assim: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para seu reino e glória. É Paulo dizendo: olha, vocês são testemunhas de que ao pregarmos o Evangelho, estávamos também numa busca incessante para termos uma integridade pessoal. Para que as nossas palavras fossem consequências e fossem vista, comprovada, tinha crédito por aquilo que estávamos procurando viver. Há tantos hoje falando sobre família. E alguns dizem: esse daqui, ele é a favor da família. Este aqui, ele vai nos conduzir para uma família. Deixa eu dizer, meu irmão, a maioria das coisas que eu vi sobre esse assunto não tem nada a ver com aquilo que as Escrituras dizem sobre o que é família. Um discurso inflamado em um palanque falando sobre família não tem nada a ver com o que as Escrituras dizem sobre o que é família. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, para que você não caia nessas ciladas. Se eu quero saber o que realmente eu preciso saber sobre família, é aqui, meu irmão, que eu vou buscar. Há 2000 anos o povo de Deus segue este livro. E nenhum daqueles que procuraram integridade e sabedoria para conduzir a sua família, neste livro se perderam. Ninguém se perdeu, porque Deus é fiel. Se eu estou procurando uma direção, um conselho sobre o que ser família, distante disso aqui, meu irmão, deixa eu te dizer. Até mesmo porque aqueles que levantam a voz e falam, a família está desmantelada. A credibilidade se perde.
Então, para falar sobre algum tema, você tem que ser perfeito? Certamente que não. Porque o único que teria condições de fazer isso é Jesus. Mas, no mínimo, que haja uma busca incessante pelo padrão, pelo modelo a ser seguido. Porque isso dá credibilidade. A vida de Paulo ilustrou o seu ensinamento. E os seus ensinamentos explicavam a sua vida. E devemos avaliar constantemente. Qual foi o resultado e a resposta dessas pessoas? O texto vai dizer que alguns judeus se juntaram. Mulheres importantes, homens tementes a Deus. Aliás, o fato de Lucas ter destacado influentes mulheres convertidas em vários textos que já lemos até aqui, mostra a evidência de quantas mulheres tinham considerável influência social e cívica naquele tempo. Até para resgatar, redimir aquilo que muita gente tem dito, que as Escrituras Sagradas, elas são contra as mulheres. E não poucas mulheres importantes, diz o texto. Devemos ser encorajados aqui. Deus ainda converte pessoas por meio de uma exposição fiel, que exalta Cristo. Confie no poder do Evangelho e proclame as Escrituras. Vamos voltar agora para Atos, no capítulo 17 ainda, agora a partir do verso 10. Vamos ver o que acontece então em Bereia. Atos 17, verso 10 diz: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, e também um bom número de mulheres, gregas, de elevada posição, e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo e o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Agora a próxima experiência de Paulo e sua equipe em Bereia. O que acontece nessa outra cidade? Como a palavra é ensinada e recebida em Bereia? Primeira coisa é que os bereanos, como a gente leu, eram mais nobres do que os tessalonicenses. A palavra vai dizer que eles estudavam as Escrituras abertamente. Eles eram mais nobres. Eles receberam a mensagem com grande interesse. E examinavam as Escrituras todos os dias para ver se aquilo que eles estavam ouvindo era de fato mesmo assim. Examinavam, liam, reliam, todos os dias. Eles receberam abertamente. Receberam com avidez. Levaram a sério o que estavam aprendendo. Não era algo que faziam por obrigação. Eles tinham um desejo real no coração, porque eles eram mais nobres. O texto vai dizer, eles faziam aquilo de todo o coração. Eles queriam de fato ver se aquilo que estava sendo ensinado estava de fato nas Escrituras. Ah, quanto falta isso nos nossos dias. Como eu disse para vocês no início, há tantas vozes hoje. Há tantas vozes hoje. A quem nós iremos ouvir? Meu irmão, se você ligar no Spotify, você vai ver não sei quantos podcasts que falam sobre o Evangelho e sobre a palavra, trazendo ensinamentos e de tudo que é tipo. Se você abre então o YouTube, há tantos. O que eu vou ouvir? E eu não estou dizendo que você não pode ouvir. Mas, meu irmão, na mesma quantidade que você ouve, você devia fazer como os bereanos. Conferir tudo aqui nas Escrituras. Conferir nas Escrituras. Todos os dias, eles estavam ali.
John Piper vai dizer que as redes sociais, elas têm pelo menos um propósito. E um propósito que atinge até a eternidade. Alguns vão dizer, como assim? Porque um dia, por causa das redes sociais, quando estivermos lá diante do nosso mestre, nós não teremos desculpa para dizer, eu não tive tempo. Eu não tive tempo. Eu queria falar contigo, meu filho, mas você estava ouvindo tanta gente e não quis me ouvir. Os bereanos estudavam as Escrituras cuidadosamente. Eles não eram ingênuos. Eles buscavam isso com discernimento espiritual. O dever de casa, examinar as Escrituras, as afirmações de Paulo sobre o Messias, sobre o Cristo, para ver se eram verdadeiras. É fácil ser atraído por alguém carismático. O difícil é gastar tempo com aquilo que se deve, com as Escrituras. Os bereanos nos fornecem um exemplo positivo de examinar o que está sendo ensinado. E os bereanos estudavam inclusive isso de maneira diária, diariamente, todos os dias, todos os dias. Meu irmão, deixa eu dizer aqui, me incluindo a você, como é difícil, diariamente, gastar tempo com as Escrituras Sagradas. Tudo chama a nossa atenção, tudo nos distrai. Qualquer coisa é mais importante, qualquer coisa é mais interessante. As Escrituras não são tão interessantes assim, infelizmente. Que Deus nos atraia para si mesmo e converta o nosso coração, de tal forma que haja um desejo genuíno pelas Escrituras. Quais foram as consequências da palavra pregada, ensinada e recebida nestas duas cidades? Houve alvoroço, houve conflitos, houve aqueles judeus que não gostaram, tiveram inveja. Inclusive, não apenas lá em Tessalônica, mas até esses de Tessalônica desceram até Bereia para causar alvoroço. Houve conflito. Meu irmão, quando a palavra é pregada, ela incomoda. Quando as verdades são ensinadas, elas incomodam. Talvez, deixa eu dizer abertamente aqui, eu sei que talvez algumas frases que eu acabei de proferir aqui tenham incomodado o teu coração. Meu irmão, deixa eu lhe falar de todo o coração. Esse não é o meu desejo. Eu não tenho desejo de incomodar o coração de ninguém, mas se o Espírito Santo incomoda o teu coração, que bênção. Faça como bereano. Vai para casa. Confira tudo o que eu disse nas Escrituras, se batem. E se bater, meu irmão, você vai ter a plena convicção de que não fui eu que incomodei o teu coração, foi o Senhor. Aquilo que você sente, eu também sinto de vez em quando. Sabe o que é? O famoso temor a homens. Gostaria também de trazer um discurso encorajador. Gostaria também de trazer um discurso que dá um up em todo mundo, que todo mundo sai aqui com aquele gás. E a gente, em uma só voz, a gente diria antes de sair, vamos mudar o mundo. Também gostaria, mas Deus não me chamou para isso. Ainda que em alguns momentos, a gente vai sair tão encorajado, explosivo, que vamos como uma bomba transformar esse mundo. Mas que seja o Senhor, que seja a palavra, que seja Cristo, que seja o Evangelho. E não eu, ou quem quer que seja, que venha compartilhar da palavra. Vai trazer conflito. E o conflito não necessariamente vai dizer que você está no caminho errado. O conflito, em muitas ocasiões, apenas vai confirmar que você está na direção certa, que você está pregando a palavra. Porque Paulo, ao pregar a palavra, teve conflito. Aliás, o próprio Cristo, o próprio Jesus, quando falou quem ele era, revelou o seu mundo. Alguns diziam, vamos matá-lo. Vamos matá-lo. E assim o fizeram. Assim o fizeram. Mas se de um lado houve conflito,
Do outro lado, o texto vai dizer: muitos creram. Muitos creram. Muitos creram. E graças a Deus por isso. Porque a tarefa de convencimento não é nossa, é do Espírito Santo. É Ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. E que seja Ele, como foi na vida desses irmãos. Que seja Ele e não nós. Vá lá em 1 Tessalonicenses, mais uma vez. Quero ler com vocês, lá no início, no primeiro capítulo, quando Paulo escreve a essa igreja. Perceba as palavras que brotam do coração de Paulo, em oração, inclusive por aquela igreja. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 2. Olha o que Paulo diz acerca desta igreja. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é Paulo escrevendo àquela igreja, ao qual tinha visitado. Verso 4: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo. Olha que maravilha! Esses irmãos tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia, na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor. Olha que coisa linda, partindo desses irmãos, da experiência desses irmãos, daquilo que aqueles irmãos estavam vivendo, outras cidades também teve acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. O resultado disso, qual foi? Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé de vocês, a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Que belíssimo testemunho, que belo testemunho. Aqueles irmãos lá de Tessalônica e de Bereia, de a maneira que receberam a palavra de Deus. Que encorajamento para mim e para você nessa noite. Que encorajamento. Quem sabe um dia alguém vai escrever sobre a Igreja Batista Itaipu, em Foz do Iguaçu, Paraná, e vai dizer: olha, é perceptível o esforço que provém do amor. É perceptível em vocês como a palavra foi recebida e o resultado é a fé que vocês têm demonstrado. Tudo aquilo que provém de vocês vem repleto, cheio do Senhor. E que grande testemunho na sociedade, que grande testemunho na região. Em outras cidades estavam comentando da fé que aquela igreja tinha. De como a palavra foi recebida e como a palavra foi transformadora. Deixa eu lhe dizer, irmãos, aqueles irmãos de Tessalônica e de Bereia não eram diferentes de nós. Eles não eram perfeitos. Aliás, tinham alguns até que perseguiram a mensagem. Eles não eram perfeitos, como nós também não somos. Mas que maravilha saber disso, porque quando nós falamos que nós somos imperfeitos, nós anunciamos o Cristo perfeito.
Porque aí faz todo sentido. A cruz faz sentido quando falamos da nossa imperfeição. Há tanto ainda mesmo, há tanto. Mas é a palavra que nos guia. É a palavra que nos guia. Não são as nossas percepções, não são as nossas ideias, não são os nossos achômetros, mas é a palavra que por anos tem guiado o povo de Deus. E eu não conheço um que ao seguir a palavra de Deus entrou pelo mau caminho. Deixa eu lhe narrar uma história verídica. Um pastor chamado David Gibbs, um missionário americano, já idoso. Em um certo momento do seu ministério, ele foi chamado para pregar em uma conferência no Alasca. Mas uma igreja pequena, sem tantos recursos, disse ao pastor: olha, escuta, pastor, nós não temos condições de trazer o irmão e toda a família, temos condição apenas de trazer o irmão. O irmão vem, claro, vai, calma, deixa eu lhe dizer outra condição, não temos recursos para lhe trazer da melhor maneira possível, um bom avião, quem sabe de primeira classe, não temos condições, mas temos como pagar um avião de uma classe menor, intermediária, um voo que é muito comum para quem vai para o Alasca. E esse pastor, claro, Deus me chamou para compartilhar a palavra, e ele foi. Chegando lá, ele viu que o piloto era alguém muito expansivo, gostava muito de falar, e perguntando, e a conversa vai, e o pastor ali querendo se concentrar na conferência que estava por chegar, e tendo que responder ao piloto. E ele foi, a viagem tranquila, chegou lá, pregou o evangelho, e muitos naquela conferência que ali estavam foram abençoados, nutridos, edificados, inclusive transformados, houve conversões. Foi uma experiência fantástica, narra o próprio pastor. Ele disse: que experiência maravilhosa, Deus realmente se fez presente aqui. Havia um momento então de retornar à sua cidade natal, e lá estava o piloto daquele táxi aéreo, com seu avião intermediário, não tão bom, não de primeira classe, nem de segunda, nem de executiva, uma classe bem complicada. Mas ele foi, e ele viu que, diferente da viagem de ida, o piloto não estava tão comunicativo assim, ele estava mais quieto. E o clima, o tempo naquele dia também não estava bom. Clima fechado, céu fechado, escuro. E o piloto apressando: vamos, entra logo, vamos, que a gente precisa partir logo, porque o clima não está legal para voar. Mas ele foi e partiu. E o pastor percebeu que o piloto já não estava tão bem. E ele perguntou: você está bem? E ele disse que se arrepende de fazer essa pergunta até hoje. E ele falou: não, eu não estou bem. Eu tenho claustrofobia. E no meio desse céu escuro, eu me sinto como numa caixa. E eu estou aqui quase para desmaiar. E ele falou: calma. Eu falei: é o seguinte, você precisa vir aqui, que eu vou lhe passar algumas coordenadas, você precisa assumir o controle. Eu falei: calma, eu sou pastor, eu sou missionário, eu não sei pilotar. Ele falou: não tenho o que fazer. Ele e desmaiou. E o pastor ali naquele avião. E ele viu que tinha um rádio. E ele começa, sem saber o que fazer com aquele manche, o controle, todos aqueles botões, e ele começa a falar com o rádio: socorro, mayday, help, alguma coisa. E daqui a pouco, alguém viu da guarda costeira que aquele avião estava voando muito baixo, entrou em contato. Aqui é da guarda costeira, identifique-se, por favor. E o pastor: aqui é o pastor David Gibbs, eu não sou piloto, eu sou pastor. Ok, calma-se, o que está acontecendo? Eu não sei, o piloto desmaiou e eu estou aqui, a gente vai morrer, me ajuda. E o guarda costeira: acalme-se. Como fica calmo? Eu vou morrer, o que eu faço? Ajuda, help, mayday, pelo amor de Deus. Eu sou pastor, eu sou missionário, não sou piloto. E a guarda costeira: acalme-se. Você não consegue perceber onde você está, mas eu te vejo muito bem aqui no meu radar. Fique tranquilo, eu estou te vendo. Eu sei onde você está. Você está voando bem baixo, mas fique tranquilo, segure. Deus começou a dar as coordenadas como ele ia fazer para segurar aquele avião, ainda que estivesse muito baixo. Era a guarda costeira, ou seja, ele estava sobrevoando o mar. E aquele pastor então continua apavorado, e a guarda costeira: acalme-se,
Acalme-se. Deixa eu lhe dizer, muitos já estiveram na mesma situação que você. E desde que eu trabalho nesse lugar, ninguém se perdeu. Apenas ouça o meu comando. Não caminhe, não faça nada por tuas vistas. Siga o meu comando, porque você não consegue ver onde você está, mas eu consigo te ver onde você está. E se você seguir as minhas coordenadas, se você conseguir seguir o meu comando, eu vou te levar são e salvo para o teu destino final. Ah, meus irmãos, que história fantástica é essa. O pastor David Gibbs conta hoje essa história em alguns lugares. É rindo, mas ele chorou muito aquele dia. E pela graça de Deus, ele conseguiu ouvir as coordenadas e aterrissar. E ele conta essa história. Por isso que a gente sabe dela. Meus irmãos, a nossa vida em alguns momentos é muito semelhante à vida de David Gibbs. Nos vemos em um momento da nossa vida onde as coisas estão escuras, a gente não enxerga mais, a gente não vê a saída, a gente não vê a solução, e a gente quer seguir segundo a nossa própria ordem, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias. E é Deus falando assim: você não sabe onde você está, você não sabe qual é o plano que eu tenho para a tua vida, você não sabe onde essa história vai terminar, você não sabe o motivo dessa doença, você não sabe o problema, o porquê dessa situação adversa que você está enfrentando, mas eu sei, porque sou eu que estou escrevendo a tua história. Fique tranquilo. E Deus falou que apenas ouça o meu comando, apenas ouça o meu comando. Como eu disse para você, ninguém que ouviu o comando do Senhor se perdeu, mas todos foram levados, são e salvos pelo sangue do Cordeiro, para o destino final. Meu irmão, ouça o comando, ouça a voz, ouça a palavra. Ouça o comando, ouça a voz, ouça a palavra. Deixa eu repetir, meu irmão, ouça o comando, ouça a voz, ouça a palavra de Deus. Você não sabe onde você está. Você não sabe o teu amanhã. Você não sabe a tua história. Você não sabe para onde vai te levar a situação que você está vivendo no dia de hoje, nesse domingo, mas o Senhor conhece. O nosso Deus é soberano. Ele conhece, irmão. Ele conhece. Acalme-se, disse a guarda costeira David Gibbs. E é Deus no Salmo 46, te dizendo o quê? Verso 10. Acalma-te. Acalma-te. Fica tranquilo. Acalma o teu coração. Confia no Senhor. Confia na palavra. Confia no comando. Porque Ele vai te levar são e salvo. Não confia na tua vista. Porque você não sabe identificar realmente em que lugar da história você se encontra, em que página dessa história você está, mas Deus conhece. Sabe por quê? Como eu tenho dito, a tua história, a minha história, não fala de você mesmo, nem fala de mim mesmo, essa história fala dele. E quando a gente não sabe, mas a gente confia plenamente e a gente continua caminhando em fé, a gente testemunha de que tudo é sobre ele e tudo fala dele. E quando a gente consegue perceber a nossa história caminhando em direções diferentes, mas a glória de Deus se manifestando, e pessoas olhando o nosso testemunho e falando: uau, eu não consigo entender, e você diz: eu também não, mas Deus é fiel, Ele vai continuar conduzindo a nossa vida. Que grande testemunho! Não somente para os irmãos de Tessalônica, não somente para os irmãos de Bereia, mas também para nós aqui em Foz do Iguaçu, para nós irmãos da Igreja Batista Itaipu. Ouça o comando, ouça a voz de Deus, receba a palavra como aqueles irmãos receberam, e examinem como aqueles irmãos examinaram, para que a gente desfrute daquilo que Deus tem de melhor para nós.